gente vai começar agora a gravar a aula. O ponto é, eu vou passar aqui, eu estou olhando aqui as nossas atividades no Google Sala de Aula, tá? Na aula que vem, a gente vai começar a falar do liberalismo, funcionalismo, não funcionalismo, tá? Essa aula agora é uma boa oportunidade para a gente retomar conteúdos anteriores que a gente viu. Primeiro, a revisão daquilo que foi o realismo clássico, revisão daquilo que foi escola inglesa, porque são duas correntes teóricas que a gente viu lá no que vocês viram, né, lá em Introdução às Relações Internacionais. Vocês chegaram a ler Morgenthau, vocês chegaram a ler o Edward Clarke, também é um realista clássico, vocês chegaram a ler o Hadley Bull, o Martin White, que são também, são já da escola inglesa, e tem pontos em comum, tem pontos divergentes entre eles, né? Vamos destacar alguns pontos em comum. Vocês podem participar também, eu só vou dar, a princípio, 2 exemplos, né? Um ponto em comum, eles partem da mesma perspectiva epistemológica, da mesma perspectiva metateórica, a gente vai colocar assim. O que é metateórico? Metateórico, de novo, se divide em 3 ramos, né? 3 grandes conceitos que se referem a características que precedem a criação e a apresentação e a discussão de teorias, porque são premissas sobre o que é o conhecimento, o que é verdade, né, epistemológicas. Segundo, premissas ontológicas sobre qual é o universo de ideias, qual é o universo de objetos passíveis de análise, que é a ontologia, né? O universo ontológico se refere ao conjunto de objetos passíveis de análise. Então, alguns autores, algumas teorias vão, por exemplo, colocar que o universo ontológico gira em torno dos estados e não outros atores, gira em torno da segurança, de assuntos de guerra e paz, e não outros assuntos. Meio ambiente, proteção internacional do meio ambiente, não entra nessa agenda, no espaço ou no universo ontológico da teoria, por exemplo, realista, né, do tronco realista. Isso não está não é um objeto que eles analisam, eles não priorizam, não entra na agenda. Então isso é parte do universo ontológico, certo? Então, assim, a premissa, de novo, voltando à metateoria, epistemologia, ontologia e metodologia. Então, assim, metodologia se refere ao conjunto de instrumentos ou técnicas de pesquisa sobre como desenvolver o conhecimento. Então, como o conhecimento é construído é o conjunto de ideias ou conceitos né, perspectivas que se enquadram em metodologia. Se referem ao processo de construção do conhecimento, a técnicas de construção de conhecimento. Então você tem técnicas de estudo de caso, técnica de método comparativo, técnicas de análise de discurso, técnica de revisão da literatura, discussão daquilo que já foi publicado sobre o assunto em artigos científicos, em livros, etc. Bom, metodologia se refere ao tipo de fonte que você vai pegar, fontes primárias, tipo um documento interno que o chanceler mandou para diplomatas, ou que diplomatas mandaram para o chanceler, que mandou para o presidente, e aí vai. Então, fontes primárias ou fontes secundárias, né, fontes de notícias, secundárias, tipo livros, artigos científicos e tal, etc. Né? Então, metodologia. Então, trata de todas essas coisas. Se é um estudo quantitativo, qualitativo, uma mistura dos dois, enfim. No final das contas, o ponto em comum entre realismo clássico e escola inglesa é a metateoria. A metateoria ela foi chamada de tradicionalismo, né? Tradicionalismo. E ela se enquadra no contexto do segundo grande debate, esse tradicionalismo. Entre o primeiro e o segundo, na verdade, né? Porque, como vocês sabem, a criação das relações internacionais foi realismo clássico, em contraposição àquilo que eles chamaram de idealismo, que eram perspectivas que queriam mudar o mundo, que queriam indicar quais eram os problemas e qual é a solução.
esse era o foco, né? A gente está falando do Norman Angel, pronuncia assim porque o cara é alemão, e o Karl Polanyi, e outros autores que publicaram no contexto da Primeira e logo depois da Primeira Guerra Mundial, e eles estavam preocupados com criar um mundo melhor e entender, olha, a gente não pode continuar assim, a gente tem que procurar melhorar aquilo que... A gente não pode deixar uma nova guerra surgir, assim. Mas não existia um conjunto de instrumentos, de fato, uma análise sistemática da realidade, porque eles se preocupavam muito com o dever ser, com aquilo que o mundo deveria ser e não com aquilo que o mundo era. Então, a primeira, digamos, revolução, no primeiro grande debate é sempre sobre questões metateóricas, foi idealismo contra realismo. E aí, nesse sentido, o realismo do Edward Carr e depois do Hans Morgenthau vieram se consolidaram como perspectivas as primeiras perspectivas de relações internacionais. Teoricamente, é assim, né? Da criação do curso. Depois, mesmo na época, paralelamente, você tem o marxismo que tinha começado antes, só que era, digamos, não era dentro de uma cadeira, de uma cátedra de relações internacionais, mas ainda assim, os caras estudavam já tanto marxistas quanto outras teorias clássicos, tipo Clausewitz e tudo mais, pessoal do século XIX, que eram considerados autores clássicos. Vou dar um exemplo de por que tanto a escola inglesa quanto o realismo clássico consideram, eles partem dessa perspectiva tradicionalista. Eles sim compartilham da ideia de que é necessário explicar e descrever apropriadamente o mundo. Beleza, isso é um ponto comum entre todas as teorias de fato que vieram depois. Toda teoria é para isso. Então, por isso que idealismo não é uma teoria, idealismo é uma perspectiva. É uma perspectiva, você pode chamar de perspectiva, pode chamar de um monte de coisa, mas não é uma perspectiva teórica, não é uma corrente teórica, não é uma teoria. Porque o idealismo, por definição, não é para explicar e descrever. Então, se a gente considerar que teoria, epistemologicamente, teoria é para descrever e explicar a realidade, então a gente não pode considerar idealismo uma teoria. Então, a partir do realismo clássico, a gente tem as primeiras teorias de relações internacionais oficialmente consideradas, né? Mas é claro, outras teorias, tipo teoria marxista, teoria neomarxista, leninista, teoria que Rosa Luxemburgo fez, outras teorias vieram também. E, bom, então, dentro das primeiras teorias, realismo clássico e escola inglesa, eles adotam essa perspectiva de que é necessário entender e descrever, né, descrever e explicar o mundo. Agora, eles fazem referências a premissas filosóficas sobre a natureza humana. Então, premissas filosóficas que remetem a autores clássicos como os iluministas, né? Thomas Hobbes, o John Locke, o Rousseau, né? O Jean Rousseau, Jean-Claude, né? Jean-Claude Rousseau, como é que é mesmo? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. E eles, então, assim, eles remetem a autores clássicos e inclusive o Immanuel Kant, que está no encerrar dessa perspectiva iluminista, eles também o Hugo Grotius, né, que é o holandês, que, enfim, também é importante, eles remetem a referências clássicas filosóficas mesmo. E por que filosóficas? Porque os estudos que eles fizeram não eram empíricos, eles eram filosóficos, eles eram especulações sobre a natureza humana e tudo mais. Então, assim, essa filosofia é usada por esses autores, tanto da escola inglesa quanto da escola do realismo clássico, e, na verdade, você não usa esses autores filósofos mesmo para forjar aquilo que veio depois, que é o neorrealismo. Vocês já viram que no neorrealismo a perspectiva é muito voltada para entender o mundo sistemicamente e não usa premissas filosóficas, né? Não remete sei lá, a natureza humana com base no autor tal, é desse jeito, né? Não. E outra coisa é que, então assim, esse é o primeiro ponto, que é uma convergência entre escola inglesa e realismo clássico. Um conjunto de premissas filosóficas sobre a natureza humana, e eles consideram isso como algo válido, conhecimento válido, né? Por isso que eles são chamados de tradicionalistas. Outra coisa que eles são chamados de tradicionalistas é a valorização
da história e o método histórico. Qual é o método histórico? É você se imaginar na posição do Leônidas, se imaginar na posição do Napoleão Bonaparte, se colocar nos pés do Bismarck e procurar entender a partir dos tomadores de decisão, procurar entender a partir da realidade, das potencialidades tecnológicas, econômicas de um país, o processo de decisão, por que o país invadiu o outro, por que aconteceu tal guerra, qual foi o processo que aconteceu, né? Então, assim, esse método que analisa fatores, né, diversos, do nível individual para o nível nacional, para o nível internacional, é o que é chamado de corrente tradicionalista. E isso contrasta com o próximo conjunto, né, de correntes que são parte daquilo que a gente pode chamar de comportamentalista, behaviorista, cientificista, que aí a gente já está entrando no segundo debate. A corrente tradicionalista de um lado, escola inglesa, realismo clássico, contra a corrente positivista, cientificista do outro, que inclui tanto o neorrealismo quanto até uma corrente que é chamada das relações internacionais de neoliberal, que são autores que aplicam o behaviorismo, o método científico estrito sensu, dedutivo e tudo mais, diferente do método histórico, diferente daquele método que considera premissas filosóficas. E tanto o neorrealismo quanto o neoliberalismo adotam essa perspectiva. Isso a gente está falando de um contexto dos anos 60 e 70, onde no contexto em que essa perspectiva comportamentalista, behaviorista, se torna bastante popular na ciência política, nas relações internacionais e em outras áreas do conhecimento, inclusive psicologia e tal. Então, a gente tem esse quadro, tá? De várias teorias. Eu falei pela primeira vez assim, neoliberalismo associado a essa corrente, esse segundo grande debate no lado positivista. Antes do neoliberalismo teve o quê? Liberalismo, que é um conjunto de teorias também, né? Tem várias teorias consideradas liberais no contexto dos anos 40, 1950 e 1960. Isso a gente vai ver em seguida na próxima aula. Eu falei um ponto de divergência, então, entre as correntes do tronco realista. No caso, o neorrealismo em contraste com o realismo clássico e a perspectiva da escola inglesa. Não vou falar que a escola inglesa é do tronco realista, ela está situada entre o tronco realista e o tronco liberal, não tem como a gente ter um consenso sobre isso, não vai ter. Então, diversos autores vão colocar a escola inglesa mais próxima do realismo ou mais próximo do liberalismo, e algumas mais contemporâneas podem colocar mais próximo da teoria crítica, mas aí é outra coisa. Mais um ponto para esclarecer é o quê? Em que eles convergem, né? Eles convergem com algumas premissas fundamentais. O tronco realista estrito sensu, tipo realismo clássico, neorrealismo e realismo neoclássico, eles convergem em falar, olha, uma característica central que determina as relações internacionais é a anarquia internacional. Os atores internacionais centrais e, na verdade, os mais importantes que a gente deveria analisar são os estados e, de preferência, analisar as grandes potências, porque elas determinam as características do sistema internacional, inclusive a própria anarquia internacional, analisar grandes potências. Por fim, a gente pode dizer que eles têm a mesma preocupação em termos da agenda. A agenda qual que é? Guerra e paz. A agenda qual que é? As possibilidades de uso da violência internacional pelos estados, etc. Tá? Esse é o contexto, esse é o universo ontológico do tronco realista. Tá? E aí o que eles vão divergir é basicamente assim, você considera fatores internos ou não considera fatores internos? Realismo clássico e realismo neoclássico consideram fatores domésticos, fatores dentro do Estado. Neorrealismo, não. Para o neorrealismo, o Estado é uma bola de bilhar.
né? Ela é uma bola de bilhar maciça, lá dentro dela não importa nada. O que importa é o tamanho do Estado em termos dos seus fatores de poder em relação aos outros Estados. O que importa é a posição dos Estados na hierarquia de poder internacional. Realismo clássico e realismo neoclássico acham que o Estado não é uma bola de bilhar, eles têm que analisar, considerar fatores internos para daí entender o comportamento internacional dos Estados. Né? Só que os argumentos, as estruturas argumentativas dessas duas correntes são diferentes, naturalmente. Né? Bom, eu abri com esse resuminho aqui para encerrar esse tema e daí a gente poder partir para um exercíciozinho que a gente poderia fazer na aula de hoje, né, que eu comentei na aula passada. Antes de ir para esse exercício, a gente pode abrir um espaço para perguntas aí, para qualquer tipo de pergunta relacionada a esse contexto, né, do tronco da escola inglesa, do tronco realista inteiro. Deixo mais espaço, deixo mais tempo aí para elaborarem perguntas, para vocês escreverem no chat. Não? Bom, então se estiver tudo bem, vamos tocar para frente. Na última aula, a gente falou sobre duas perguntas fundamentais. Uma delas eu achei que vocês acabaram tendo mais interesse. Então, eu já posso trazer, recuperar essa ideia, então, para a gente tratar, né? Então, assim, o primeiro ponto eram duas perguntas. Uma delas era, o Brasil deveria ou não desenvolver o seu poder nuclear, né? O Brasil deveria ou não desenvolver um programa nuclear para a construção de ogivas nucleares e, enfim, os meios de entrega que essas ogivas requerem, né? Então, queria saber se você... Ah, tá, peraí, opa. A Ana Vitória fez uma pergunta. Qual a principal diferença entre o realismo clássico e o realismo neoclássico? A principal diferença é que o realismo clássico não considera aquilo uma coisa fundamental que é um ponto de partida do realismo neoclássico. Qual que é? O realismo neoclássico considera a existência de uma estrutura internacional. Existe uma estrutura internacional abstrata, uma estrutura internacional, e ela é caracterizada por algumas coisas. Como é que o realismo neoclássico caracteriza essa estrutura internacional? Caracteriza nos moldes da mesma forma como Walt classifica, o Kenneth Walt, o autor neorrealista. Então, as características da estrutura internacional são, fundamentalmente, a anarquia internacional, a não diferenciação das unidades e uma hierarquia de poder, ou seja, uma distribuição de capacidades. Por distribuição de capacidades, a gente pode também falar de polaridade. Polaridade é o quê? Quantas grandes potências existem no sistema? Se é mais unipolar, ou seja, existe só uma grande potência no sistema, ou se é multipolar, existem 5 grandes potências no sistema, ou se é bipolar, se existe, né? Então, isso é um ponto de partida do realismo neoclássico. Por quê? Porque eles consideram que, sim, é importante a gente entender as características da estrutura internacional como foi concebida antes pelo neorrealismo. Por quê? Porque daí a gente vai analisar a maneira como os atores domésticos, os tomadores de decisão, formuladores de política concebem, interpretam, veem o seu país em relação a essa estrutura. Qual é a posição do meu país na hierarquia de poder? Qual é o meu potencial? O que eu deveria fazer em relação a quem está abaixo de mim, em relação a quem está em cima de mim, nessa hierarquia de poder? E isso depende de vários fatores, portanto, domésticos. Isso depende da cultura nacional, da ideologia, da estrutura partidária, de quem está no poder e tal. E por isso o realismo neoclássico acaba... aí a gente vai entrar num ponto de convergência, entrando na Inland Politics, ou seja, a análise de fatores domésticos para entender o comportamento internacional dos Estados.
E aí, então, o ponto de partida do realismo neoclássico diverge do realismo clássico. Por quê? Considera a existência de uma estrutura internacional. E o processo da pesquisa a partir disso, aí vai meio que convergir mesmo com o realismo clássico. Realismo neoclássico e realismo clássico vão convergir no sentido de estudar fatores domésticos, características nacionais, características, pensamento de tomadores de decisão, para entender o comportamento internacional dos Estados. Agora, é importante também ressaltar que o realismo neoclássico não usa, assim, realmente, quando você lê um cara, tipo, quando você lê o Gideon Rose, quando você leu Robert Jervis, quando você leu quem mais era? O Farid Zakaria. Quando você lê esses caras, eles não estão usando premissas filosóficas que o realismo clássico usa. Então, assim, você não lê uma coisa assim, não, a natureza humana é assim porque o Hobbes falou tal coisa, nessas condições o Rousseau falou tal coisa. Eles não usam as premissas filosóficas que são comuns quando você lê autores do realismo clássico. Então, essa é a segunda diferença que eu poderia ressaltar. Então, mas, realmente, eles têm um ponto em comum, pelo menos, que é estudar fatores domésticos. Tá claro, então? Pode falar, Gabriel. Ô, professor, assim, antes eu não estava cadando, mas agora eu fiquei meio confusa na diferença entre o realismo clássico e o neoclássico. Porque o senhor falou que o clássico ele não considera a estrutura de poder. Só que, tipo assim, até onde eu me lembro, pelo menos na leitura de Morgenthau, quando ele está criticando o DIP, né, o direito internacional, ele, assim, ele vai falar que a política seria mais predominante no que é o direito, do que é a jurisdição, né, e tudo mais, só que ele reconhece que tem uma anarquia internacional e que para chegar no equilíbrio a gente teria que reconhecer o egoísmo dos estados. E aí ele ainda fala que o equilíbrio é bipolar. Aí o senhor falou que, tipo assim, que eles não estão considerando a polaridade, só que o Morgenthau vai e fala que o equilíbrio é bipolar, eu já fiquei confusa. Por questão temporal, tanto o Carr quanto o Morgenthau escreveram nos anos 30, 40, tá? 50. Isso precedeu aquilo que o Kenneth Waltz escreveu, que o Kenneth Waltz escreveu nos anos 50, 60, 70. Continua, né, até pouco tempo continua escrevendo. O ponto é esse, que o que eu falei não é que o Carr, o Morgenthau e outros realistas clássicos ignoram ou não consideram a estrutura internacional de poder, não sei o que e tal. A maneira como eles concebem a estrutura é diferente da maneira como quando o Waltz concebe a ideia de estrutura, ele cria essa ideia de estrutura abstrata, ele cria, ele caracteriza a partir de variáveis que ele determina, são 3 variáveis fundamentais. Então, a ideia de estrutura que o realismo neoclássico considera é uma ideia que vem do neorrealismo. É uma estrutura sistêmica, assim, a característica do sistema internacional numa análise estrutural. Então, essa ideia de estrutura que o realismo neoclássico tem é diferente daquilo que Carr e Morgenthau tinham, né? Por uma questão cronológica mesmo. E também, quando você vai ler, tipo assim, as preocupações, quais são os elementos daquilo que dá a entender que exista uma estrutura em Carr, em Morgenthau? Bom, eles falam sim que existe uma distribuição de poder, eles mencionam grandes potências, eles eles partem da premissa de que o sistema internacional é anárquico, né? Eles falam da anarquia, da inexistência de governo mundial e tal. Eles falam disso, eles usam isso, eles partem desse princípio, mas eles não estão preocupados com essa análise sistêmica, eles não adotam um nível de análise sistêmico, eles usam o fato de que não existe um governo mundial e aí vão estudar a mente dos tomadores de decisão
vão estudar os fatores de poder nacionais, né, dentro de cada estado, para comparar o poder relativo de cada um e tal, mas eles não usam uma perspectiva sistêmica de análise, um nível de análise sistêmico, né? Eles concebem, né, fatores que vão depois ser importantes para caracterizar aquilo que Waltz vai chamar de estrutura internacional, aquilo que Mearsheimer vai chamar de estrutura internacional. Então, assim, a maneira de conceber a estrutura internacional é diferente. Tá? Entendi agora, obrigada. Então, assim, é como se Morgenthau e Carr estivessem falando de, sei lá, um ovo, farinha e tal, e aí eles analisam a sua maneira de manteiga, baunilha e Carr, e aí depois, assim, eles estão falando desses elementos, tá? E eles estão tentando explicar a mistura entre eles e tal. Beleza, o que o Kenneth Waltz vai falar, assim, é panqueca. Então, tipo, eles dão o Carr, o Waltz, neorrealista, vai falar um nome que denomina algo que que não existe ainda, né, digo, em abstrato, né, tipo, estão só os ingredientes ali, mas ó, isso aqui é a panqueca, vamos chamar isso aqui de panqueca, né? E aí existem variáveis que vão mudar a configuração da panqueca, se mais ou menos baunilha, se mais ou menos manteiga, se mais ou menos farinha. Então, assim, é isso. Aproveitando, a gente está no café da manhã, né? Eu não comi panqueca, mas imagino que vocês, tanto quanto eu, estão com vontade agora. Gente, tá claro, então, essa ideia, né? Tanto a escola inglesa quanto o realismo clássico consideram, falam de grande potência, falam de polaridade, falam de anarquia internacional, enfim, mas eles não remetem, eles não conceitualizam aquilo que seria uma estrutura internacional. Bom, então é isso. A gente pode voltar no ponto, então, que era o seguinte: o Brasil deveria ou não construir o seu poder nuclear? Eu vou dar 2 panoramas aqui, recorrendo a alguns dados, tá? E aí eu posso até compartilhar aqui minha tela para vocês verem, fazer essa viagem comigo. Tá. Antes disso, eu gostaria, tá, que vocês imaginassem que no Brasil, né, assim como qualquer outro país, a gente tem presidente, chefe de Estado, a gente tem o líder, a gente tem o Congresso e o líder, ou seja, Congresso, líder do governo, a gente tem o Congresso, líder da oposição, vou colocar assim, a gente tem o judiciário, a corte máxima que cuida da Constituição, né? A gente tem grupo de interesse, e aí vários grupos, né, de interesse, e aí a gente tem a Confederação Nacional da Indústria, a gente tem a CNA da Agricultura, a gente tem grupos de interesse, a CUT, a gente tem grandes empresas, né, estatais, estratégicas e tal, e aí existem vários grupos de interesse e tal, mas enfim, vou colocar alguns, só para, existe o Exército, existe a Marinha, existe a Aeronáutica. Gostaria que vocês se colocassem na posição de cada um desses atores domésticos para tentar entender o que? Qual é a leitura que cada um faz
da posição do Brasil, do que o Brasil poderia fazer e como cada um se beneficiaria, porque, enfim, cada ator tem seus próprios interesses também, né? E age nesse sentido. O exército quer ter mais recursos e quer contratar mais gente, ficar mais poderoso. A Marinha quer mais recursos e às vezes há uma competição por recursos, né? Então é importante conceber isso também. Aí vamos, agora sim, eu vou apresentar minha tela. Eu gostaria que vocês se colocassem na posição desses atores, né? A gente não planejou isso como sendo uma atividade certa que a gente faria. Vou colocar aqui World Bank Data. Aí a gente vai meio que partir. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Estamos. Beleza. World Bank Data. Aí vamos lá. Vamos colocar aqui qual o tamanho do território do Brasil. Vou colocar em indicators aqui que eu acho mais facilmente. Acho que qual o tamanho do território do Brasil? Vamos ver. Tá aqui. Boa internet. Aí, beleza. Vamos colocar em ordem. Primeiro, então, isso aqui é um fator de poder, tamanho do território, certo? E o tamanho do território, ele é um fator de poder. Quanto maior o território, mais difícil de invadir e ocupar, né? Então, Brasil, quinto lugar. Aí, o que mais? Tamanho da população. Tamanho da população. Quanto maior a população, maior o poder potencial, maior o poder de recursos humanos que você pode mobilizar, né? Então, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. Sim, o Paquistão já ultrapassou o Brasil. Não era assim antes. Né? E o Brasil vai ser ultrapassado em breve pela Nigéria. Tá? Então o Brasil está acostumado com a quinta posição, mas agora está na sexta e vai ficar na sétima. O Brasil está perdendo posições nesse ranking aqui. Então, assim, o Brasil tem... qual o tamanho da economia? População, território, economia. Vamos lá, vamos ver o tamanho da economia. Talvez seja chocante para alguns, mas a mensuração adequada do PIB é em paridade de poder de compra, né? E o PIB em paridade de poder de compra é a melhor maneira da gente mensurar. Sim, a China é a maior economia do mundo desde 2014. Depois os Estados Unidos, Índia. O Brasil já chegou a ocupar a sétima posição, o Brasil chegou a ocupar a oitava. O Brasil está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitava posição. Retornou há pouco tempo, porque o Brasil está um pouco abaixo da França. E a França e o Brasil estão bem páreos aqui, né? Tá, então o Brasil tá, quer dizer, o Brasil é uma grande potência. Por esses fatores apenas, o Brasil poderia ser. Só que não é tudo, né? Não é tudo. Se você pegar e visitar, tipo... Tá, vamos ver. O Brasil investe muito em armamentos, né? Percentual do PIB não, vamos ver em dólares. Vamos ver como é que é a despesa militar em dólares do Brasil. Vamos ver qual é a posição do Brasil. Claro que a despesa militar em si não é um fator de poder, mas dá para entender o que está por trás do poder militar do Brasil. Bom, os Estados Unidos gastam muito mais do que os próximos, sei lá, 20, 30 países, né? Então, assim, o Brasil, cadê o Brasil? Vamos ter que procurar um Ctrl F aqui, praticamente. Não, então tá, 19 milhões. Reflete o tamanho do PIB. Agora, o Israel gasta um pouco mais, né? Mas Israel é um país, assim, extremamente menor
né, centenas de vezes menor do ponto de vista geográfico e demográfico, e economicamente é o que? 4, 5 vezes menor do que o Brasil, Israel é. Então, mas é claro, tem um contexto, a localização geográfica também conta. Uma coisa é ser Costa Rica, que é do tamanho de Israel, né, localizada naquela posição, Costa Rica, naquela localização, e aí outra coisa é Israel, numa região muito mais tumultuada e tensa, né? Global Fire Power. Aqui a gente vê rankings do poder militar e a gente pode ver o índice que considera o quê? O poder marítimo, o poder aéreo e o poder terrestre. Tá? E nesse ranking são os Estados Unidos em primeiro, Rússia, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, França, Reino Unido, Paquistão. 10º lugar, Brasil. O Brasil é uma grande potência? Bom, a gente sabe que tem várias características mais importantes, né, como poder potencial, mas ele acaba perdendo em qualidade daquilo que ele tem e pela quantidade daquilo que ele tem. Então vamos pegar aqui o poder aéreo. O poder aéreo, você vê, os Estados Unidos têm 54% da frota aérea, né, do mundo. São 13 mil. A gente está falando o que, gente? Isso aqui remete à estrutura internacional, com a configuração do poder mundial. A configuração do poder mundial é mais ou menos isso aqui, ó. Então, ó, isso aqui, cadê o Brasil? Entre os maiores, o Brasil não está, certo? Então, isso aqui, agora, claro, o Brasil não está também entre os lá embaixo, o Brasil está em 16º, né? E também a qualidade não está muito considerada aqui, né? A qualidade e o tipo de equipamentos, né? Então, o Brasil, só para colocar esse contexto, eu coloquei o poder aéreo como proxy, tá? Mas a gente pode considerar poder terrestre, o poder naval. Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Como é que eu faço para apresentar? Bora. Deixa pra lá. Poder militar americano. Aí, olha só, de novo, aqui dá para vocês verem também a despesa, né? A despesa militar, em comparação a vários outros países, muito maior. Quer dizer, os Estados Unidos gastam mais do que China, Índia, Rússia, Arábia Saudita, Alemanha somados, França somado a Reino Unido, Japão, Austrália, blá, blá, blá. Tem vários países aqui somados que não dão a despesa militar dos Estados Unidos. Isso é subestimado, tá? Por vários fatores. O Brasil, em comparação com países latino-americanos, o Brasil, primeiro, em percentual do PIB, o Brasil gasta muito, muito pouco em comparação aos outros, né? Mas é claro, muito, muito pouco, mas o PIB do Brasil é muito, muito grande. Então, por isso que o Brasil acaba tendo uma despesa muito maior do que os demais, porque o PIB da Colômbia é muito menor do que o nosso, né? O México é um país interessante, porque tem um PIB muito próximo do Brasil, muito próximo. O México é a segunda maior economia da América Latina, e o México tem uma despesa muito menor do que a do Brasil, ou seja, é uma despesa militar anormal em relação a qualquer outro país. Anormal é abaixo de 1%, é realmente anormal, abaixo da média, abaixo daquilo que qualquer país consideraria, digamos, razoável para se realmente quer ter um poder militar. Vamos falar de ogivas nucleares agora? Vamos, beleza. Então, os países que detêm o arsenal nuclear do mundo, os maiores. Então, primeiro, Rússia. A Rússia já chegou a ter um arsenal de mais de, próximo, na verdade, 20 mil. E no auge da Guerra Fria, nos anos 80, inclusive depois de acordos que eles fizeram para desarmamento. Estados Unidos já chegaram a ter um conjunto de armas nucleares de 15 mil, de umas 15 mil, mas desde então houve desmantelamento de ogivas nucleares, mas ao mesmo tempo a modernização da capacidade nuclear, ou seja, menos ogivas nucleares, mas melhores capacidades de entrega, né? E mais potentes também essas ogivas. E o ponto claro, o mundo precisa de muito menos do que para acabar, né? O Armagedon. Vem a China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel, Coreia do Norte. Agora, quem legitimamente, quem tem poder nuclear, legitimamente, são só os
P5, aqueles 5 países com poder de veto no Conselho de Segurança que têm legitimamente seu poder nuclear garantido, oficialmente reconhecido por tratados internacionais. Os demais, inclusive Israel, por exemplo, esconde, nunca admitiu oficialmente. Os demais admitem oficialmente que tem, mas eles não digamos, não tem legalmente a permissão, digamos assim, para ter por tratado armas nucleares. O Brasil, agora eu vou parar. O Brasil tem uma posição interessante, porque o Brasil tem a capacidade de produzir armas nucleares. Quem desenvolveu o ciclo completo de enriquecimento de urânio do Brasil foi a Marinha. O Brasil tinha um programa nuclear paralelo em que o Brasil poderia ter construído uma bomba nuclear e o Brasil desistiu de ter. O Brasil não foi o primeiro a desistir de ter. O Brasil não chegou a ter, mas já desistiu de ter. A Argentina já poderia ter tido também, mas desistiu de ter e ingressou no Tratado de Não Proliferação Nuclear como uma potência não nuclear e não tem perspectiva disso acontecer. O único país que teve armas nucleares, desenvolveu por conta própria e abriu mão para entrar no tratado como potência não nuclear é a África do Sul. Ela desenvolveu armas nucleares nos anos 80 e entregou, desmantelou e tal, porque achou que era uma opção estratégica. Então, assim, o que o Exército quer? Qual é o nome desse último, professor? Desculpa. Sim, o quê? Esse último país que você falou agora, que eu não escutei. África do Sul. África do Sul, valeu. Então, esse é o contexto. Por que países abrem mão do seu poder nuclear? Existem custos e existem benefícios de abrir mão, né? Então, vamos lá. O que o presidente acharia do Brasil? O que o líder do governo no Congresso acharia? O que o líder da oposição? Se nós o Roberto Magalhães Ramos, se nós dependemos do Exército Brasileiro, estamos ferrados. Só olhar aquele desfile deles no Congresso para agradar a ego do presidente. Pois é. A gente não tem... Assim, a gente tem vários... Dentro das forças, a gente tem vários ramos que são extremamente profissionais, extremamente capazes, né? O Brasil não tem... Não é, assim, não é de passar vergonha, mas ao contrário do que o desfile demonstrou, né? Que, enfim, pelo número e pela qualidade dos materiais apresentados, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem uma tradição de fazer grandes desfiles militares, exceto no 7 de setembro, mas realmente no 7 de setembro aqueles desfiles militares dessa edição foram vergonhosos, né? Mas vamos lá. Então, para abrir a discussão, o que vocês acham que o presidente, né, gostaria de fazer? Pelo presidente, você acha que ele preza mais pelo multilateralismo e vamos manter a nossa diplomacia pacífica, em prol, inclusive, do desarmamento nuclear e entrar no regime e se manter no regime de não proliferação nuclear e, enfim, é a melhor maneira, né? Sabe quais são os benefícios disso? A gente tem menos despesas militares, a gente tem menos custos políticos e diplomáticos, a gente tem uma melhor fluidez, né, junto a investidores e tal, porque não ter o poder nuclear e participar do regime junto com outros, numa região em que ninguém tem poder nuclear, né, na América Latina, isso dá uma certa estabilidade, né, e uma perspectiva de estabilidade para a região. Isso ajuda a atrair investidores internacionais e ajuda a, inclusive, desenvolver o país, né? E, bom, essa é uma das coisas, né? Roberto, só matamos um monte de baleias na Segunda Guerra Mundial, achando que era submarinos alemães. Sério, não sabia. Bom, Roberto, a nossa participação na Segunda Guerra Mundial não é tema da nossa aula, né? Assim, nossa simulação. Eu vou evitar comentar sobre esse assunto agora, para a gente não dedicar muito tempo, que a gente já não tem, né, nesse momento. Mas fica para a próxima. Pode falar, Gabriela. Ô, professor, não é nem sobre o presidente, não, mas é porque, trazendo para o realismo neoclássico, quando eu estava lendo o texto lá do não sei o que, o Rose, tem uma parte que ele estava explicando como que os autores neoclássicos
explicam o comportamento dos estados que vão se armar, né? Eu vou copiar e colocar no chat aqui a parte que ele tá falando disso. Aí tá. E aí ele tá falando basicamente que, tipo assim, que os estados vão se armar, né, para ter o controle do ambiente em que eles estão. E aí, que nem a senhora acabou de comentar sobre o Brasil na América Latina, tipo, que é o mais pacífico do que outras regiões do mundo, no caso, seria assim, por não ter essa questão de armamento e de tentar ter esse poderio militar, até porque muitos países aqui da América Latina não têm a condição, né, financeira para estar fazendo isso. Mas, enfim, não fugindo desse assunto. Eu só acho que não seria muito interessante, porque eu acho que o Brasil já encontrou sua posição na hierarquia e ele está bem nela, tipo assim, no equilíbrio, sabe? E às vezes não seria tão viável e ele não precisa de querer ter o controle da situação, até porque ele não vai dar conta. Se ele for competir com as maiores potências, as que o senhor citou, as 5 maiores aí, eu acho que ele fica É uma opção assim. estratégica, né? Uma opção estratégica. Se o Brasil estivesse num contexto geopolítico mais complicado, numa região do mundo mais tensa, com mais gente armada, com armamentos mais poderosos, será que a gente não deveria ter priorizado? A gente não teria um conjunto de atores que, na verdade, é mais propenso a aumentar o gasto militar, botar lá nos 2% do PIB e não 1,6 ou 1,5? Poderia ser. Né, tipo, abrir mão de investir em desenvolvimento social, infraestrutura social e tal, educação, saúde, segurança, infraestrutura, habitação, para botar em poder militar, bom, talvez isso ajude, né? Então, no caso, a gente vai perceber o seguinte, que quem adota uma perspectiva um pouco mais, quem tende a adotar uma perspectiva mais neorrealista, tipo a presidência, talvez o líder do governo no Congresso, tem uma postura mais assim, olha, se dependesse realmente somente deles, de repente a gente estaria saindo do Tratado de Não Proliferação Nuclear e já começando a desenvolver um programa nuclear paralelo para galgar posições na hierarquia de poder, né, e enfrentar os custos disso, né, e tal. Agora, o líder da oposição no Congresso provavelmente pensa o quê? Primeiro, o próprio fato de a gente estar analisando atores domésticos já destoa da análise do Mearsheimer e do Waltz, que é neorrealista estrutural, né? Então, mas a gente está no mundo real, então não tem como desprezar isso. Se o líder da oposição eventualmente chegar no poder e o partidos na oposição chegarem ao poder, eles podem definir o que? Olha, o Brasil não deveria investir em poder militar e galgar posições na hierarquia de poder. O Brasil não deveria fazer isso e, na verdade, deveria o quê? Manter relações pacíficas, um entorno regional pacífico, um entorno global pacífico, e agir por isso, fazer parte de estruturas multilaterais, instituições como a ONU, instituições como o Mercosul, instituições como o Tratado, o regime de não proliferação nuclear, para a gente poder ter um respaldo diplomático legal para garantir relações pacíficas e assim liberar dinheiro para investir em áreas que a população brasileira precisa. Então, assim, a gente vai buscar mais poder ou vai buscar mais bem-estar? Vamos liberar um pouco do dinheiro do poder estrito senso, tipo militar mesmo, para colocar na área mais social, incluir mais gente, inclusive de repente, em 2 décadas a gente inclui a população, educa a população e chega num ponto em que o potencial de exercer poder nuclear com tecnologia, com ciência, pode ser até maior, né? Mesmo com meios convencionais, sem necessariamente o poder nuclear. Então, a Confederação Nacional da Indústria pode estar pressionando para um lado ou para o outro, né? Qual é a lógica de comportamento de setores industriais? Poucos setores industriais estariam engajados num programa nuclear, efetivamente. Talvez eles defendam isso. Agora, a maioria dos setores industriais, o que prefere? O Brasil peitar potências nucleares de ambos os lados, tipo, de todos os lados, tipo, quando o Brasil resolve isso, o Brasil está peitando França e Reino Unido, o Brasil está peitando Estados Unidos, o Brasil está peitando Rússia, está peitando Índia, está peitando China, porque quer entrar no clube do poder nuclear. Agora,
por outro lado, isso, assim, tem custos, né? E aí, será que a gente vai perder mercados? Porque esses países podem retaliar o Brasil. Ah, o Brasil está desenvolvendo poder nuclear, então eu vou retaliar, eu vou cortar as importações brasileiras. E aí, quais setores industriais brasileiros vão perder? Setor automobilístico, setor têxtil, setor farmacêutico, setor aeronáutico, certo? Tem vários setores brasileiros que vão perder por isso, né? Então, tudo tem custo-benefício. E atores domésticos vão agir conforme a própria racionalidade. Eles vão, assim, vão olhar para a estrutura internacional. Vale a pena o Brasil peitar a galera ou vale a pena o Brasil manter relações pacíficas e prezar e priorizar isso, né? Usando a diplomacia, multilateralismo, tratados, instituições, né? Então, existe um debate ali. Cada ator defende uma coisa. Existem atores dentro do Exército que querem, sim, manter a participação do Brasil em regimes internacionais de não proliferação. Existem setores da Marinha que, de repente, defendem, além da construção que o Brasil já tem, né? O Brasil está construindo um submarino com propulsão nuclear, que não categoriza, não é próximo daquilo que a gente está falando, tá? De poder nuclear com bombas ogivas. Mas a Marinha, de repente, pode ser que tenha setores ali que ganhariam muito poder se tivessem um programa nuclear, haja vista a capacidade que a Marinha desenvolveu de enriquecimento do urânio. Então, e a aeronáutica pode ser que não, pode ser que ela queira outra coisa, ou pode ser que existam setores ali que falam, pô, se a gente desenvolver o poder nuclear, a gente vai precisar de veículos de entrega, logo vão precisar de investimento em aeronaves com capacidade de missilística para carregar ogivas nucleares, né? Pode ser isso. Assim como no Exército, o Exército que gerencia silos, lançadores de mísseis, e esses mísseis podem ter uma ogiva nuclear, e aí de repente alguns setores do Exército gostariam, né, o sonho da vida deles é administrar uma instalação, né, tipo ser um major ali, sei lá, um general que comanda uma instalação missilística com capacidade nuclear, né? Então a gente pode pensar de pontos de vista específicos de atores considerados domésticos, mas ao mesmo tempo que lá dentro deles tem complexidades, né? Então dentro do Exército tem uma complexidade de interesses, dentro da Marinha tem uma complexidade de interesses. Na Marinha tem um negócio interessante, assim, na discussão sobre o Brasil deveria comprar um porta-aviões ou deveria investir em submarinos, no debate militar, o mais racional é investir em submarino, no contexto brasileiro. Mas, enfim, um general da Marinha ou mais, eles não querem comandar um submarino, eles querem comandar um porta-aviões. Entende? Então, eles têm toda uma idiosincrasia ali, uma visão de mundo deles que está em jogo, assim, individual dentro da própria Marinha. Então, cada uma dessas instituições domésticas a gente pode classificar em geral ou especificamente, mas uma coisa é certa, é que você tem que entrar no nível de análise, articular os níveis de análise individual, depois nacional, institucional, né? Dentro do grupo de interesse, Confederação Nacional da Indústria tem que segmentar e entender quais são os interesses ali, dentro eu fiz uma classificação, dentro do Congresso, líder da oposição, líder do governo. Agora, dentro da oposição você tem uma miríade de coisas. E é fato que o partido que está no poder vai tomar decisões efetivamente e podem tomar decisões diferentes do anterior. Então, aí você pergunta, e aí, Waltz? E aí, Mearsheimer? Realistas estruturais, neorrealistas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Aí eles vão falar, sabe o quê? Eles vão falar assim, olha, se o Brasil decide galgar posições na hierarquia do poder mundial ou decide não participar do jogo, é uma questão de o Brasil se comportar racional ou irracionalmente. Se o Brasil se comportar irracionalmente, o Brasil pode sofrer as consequências sistêmicas disso, tipo ficar vulnerável e perder ainda mais posições na estrutura do poder internacional. Então, assim, é a análise que eles fazem. Agora, se é provável ou improvável que o Brasil seja invadido, perca território, perca o poder sobre plataformas de petróleo no litoral, né?
num cenário em que uma grande potência chega e sequestra essas plataformas e pega o petróleo que elas produzem. E, sabe, eles vão argumentar isso. Né? O Brasil deveria investir em poder militar para garantir a soberania sobre os seus recursos, sobre, né, etc. Então, esse é o debate. E é uma coisa interessante, assim, você vai envolvendo e vai articulando níveis de análise. Agora eu vou ler aqui, Daniel. Mas pensando em recursos naturais, o quão ricos somos não seria do nosso interesse ter armas nucleares para defender tais recursos em futuro? Ou, ao menos, garantir uma estabilidade em relação a isso? Tipo, temos armas, então ninguém vai mexer com a gente? Ponto interessante, a Ana Vitória falou. É o dilema entre manter boas relações diplomáticas no cenário internacional ou proteger nossos interesses. Quais são os custos nacionais de ter um programa? Vamos ajudar a pensar como internacionalista, tá, gente? Nível de análise nacional. Qual é o custo nacional de ter um programa nuclear? Custos econômicos, recursos colocados para esse setor são preciosos, são multibilionários e farão falta para incluir dentro da nossa economia, incluir e dar melhores condições de bem-estar para a nossa população. Então, o tapete é curto. Você cobriu o pescoço, o pé fica de fora. Então, né, recursos econômicos, orçamento tem um limite. Nível regional. Qual é a consequência de o Brasil desenvolver o seu poder nuclear? Bom, o Brasil desenvolveu porque pode desenvolver e tal. A Argentina também pode. E ela pode. Se o Brasil desenvolver, a Argentina vai procurar. E a Argentina é capaz de sair do Mercosul. A Argentina é capaz de falar, Brasil, o que você está fazendo? E aí? O que a gente vai fazer? É individual o negócio ou você vai continuar, irmão? Depois, qual vai ser o próximo país? A Colômbia vai dar um jeito de desenvolver também. A Venezuela vai investir recurso nisso. E, de repente, a América Latina vai se nuclearizar. Porque o Brasil tomou a iniciativa. Se o Brasil está tomando, todo mundo tem medo do Brasil. Metade do território da América do Sul, metade da população, mais da metade da economia da América do Sul. Como poder nuclear? Você está louco, eu vou me armar. E aí? Perspectiva sistêmica. Bom, grandes potências não deixarão o Brasil desenvolver e vão retaliar, vão sancionar pessoas, setores, economia, um país como um todo, né? É isso, vão parar de vender bens militares para a gente. A França coopera com o Brasil para a construção de 5 submarinos, um deles nuclear, 4 convencionais, um nuclear. Você acha que um país faria um novo acordo com o Brasil, né? Por exemplo, a Suécia fez um acordo com o Brasil para a Suécia, que é um país anti-armas nucleares, pró-desarmamento, como é o Brasil ainda hoje. A Suécia fez um acordo para produzir no Brasil caças Gripen, com fábrica no Brasil, uma caça de 4ª geração, topo, tá bom, não é a melhor do mundo, mas é uma excelente arma para produzir 36 aeronaves de caça Gripen, e daí o Brasil vai poder produzir autonomamente depois. Suécia e França fariam isso se o Brasil, se fosse descoberto que o Brasil estaria fazendo um programa nuclear? E aí? Esse é o ponto. Então, existem custos de toda decisão, né? Existem benefícios, como o que o Daniel falou, mas existem custos, certo? E outra coisa, para o Brasil desenvolver o seu programa nuclear, o Brasil tem que se retirar de vários tratados. Tratado de Tlatelolco, que torna a América Latina uma região livre de armas nucleares. Depois, sair do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, sair de outros protocolos adicionais ao TNP. E se o Brasil sai, o que a Índia vai fazer? Que a Índia não vai entrar, nem vai entrar em mais nada, assim. A Índia vai para o que o Paquistão vai fazer, o que a Nigéria vai fazer, né? O que a África do Sul é capaz de fazer, o que o Egito é capaz de fazer, o que o Irã é capaz de fazer, que são países com população, com fatores de poder relativamente grandes, né? Então, e aí? Será que o Brasil quer ser líder da demandada e aumentar o número de países com armas nucleares
E aí, se você aumentar o número de países com armas nucleares, será que o risco de uma guerra pode ser maior ou menor? Tipo, ninguém vai mexer comigo. Ah, ninguém vai mexer comigo. Ninguém vai mexer comigo. Não foi isso que o Daniel falou? E aí, hoje em dia existem uns 7 países com armas nucleares, não é isso? 8, na verdade. E aí, se esse número for para 20, e erro de cálculo que pode haver? Né? Então tem várias questões para a gente pensar. Ana Vitória, a área que o policymaker privilegia na hora de tomar uma decisão é o que denota a corrente teórica que ele segue ou é insuficiente? Olha, um analista ele pode usar qualquer teoria para tentar explicar qualquer ator, né? Aí vai depender da análise empírica, tá? Mas outra coisa, teorias são conhecidas por alguns atores. Alguns membros do Exército conhecem teorias das relações internacionais, outros não. No Congresso, praticamente ninguém conhece teorias de relações internacionais, eles têm a noção de senso comum. Dentro do Congresso, você tem o quê? Os consultores do Senado, consultor da Câmara, que entende disso e pode, de repente, informar o processo decisório. Diplomatas estudam essas teorias, sabem, reconhecem. As teorias influenciam a maneira como esses caras veem o mundo, né? E cada um tem uma preferência ou adota uma teoria para explicar certas coisas. Talvez, dependendo da agenda, adota uma teoria específica para servir de referência para tomar uma decisão, né? Mas, certamente, teorias influenciam o processo decisório. O neorrealismo influenciou bastante a política mais agressiva do Ronald Reagan durante a Guerra Fria, né, que foi de 1979 a 1986, mais ou menos, que foi o governo. E o governo Reagan, eu não tenho certeza qual foi o período do governo, talvez 79 até 88, é isso? Não lembro agora. Mas ele fez uma política mais agressiva, ele levou, né, o nível, né, Guerra nas Estrelas e tal, aquele negócio né, armar, né, ou levar a corrida armamentista para o espaço sideral. Tipo, trucou ainda mais a União Soviética e tal. Então, assim, cada chefe de Estado adota uma perspectiva que pode ser mais explicada por uma teoria e menos por outra, né? E outra, nem sempre o chefe de Estado tem conhecimento da teoria. Ele pode ter, direta ou indiretamente, conhecimento da teoria ou não, né? Então, tem isso tudo. Bom, espero que esse exercício aí tenha ajudado a esclarecer algumas coisas e colocado uma discussão mais pé no chão. Já mais do que passou o horário da aula, né? Desculpa aí por isso. Eu vou colocar a gravação da aula, naturalmente, em seguida. E a gente se fala na próxima. Um abraço para todo mundo, tá?